Olá pessoal, como estão todos? Hoje nós vamos iniciar a terceira lição de nossos estudos a respeito da pneumatologia, isto é, a doutrina do Espírito Santo. Espero que você esteja bem motivado, bem animado, esteja aprendendo bastante, primeiramente para abençoar sua própria vida, mas também para abençoar os alunos e aquelas pessoas que vão participar da sua aula, e você tem que estar bem preparado para não vacilar diante da tua classe, tá bem? Prepare-se bastante e apresente uma aula bem consistente, deixe o pessoal participar, deixe eles falarem. Uma coisa importante sobre a aula é vocês capricharem na apresentação do texto bíblico. Quanto mais vocês apontarem para a Bíblia e mostrar para a pessoa que a Bíblia disse isso e deixar inclusive a pessoa falar com as suas próprias palavras. O que significa isso? O que você acabou de ler? E a pessoa dizer, não, eu li que é assim. Gente, isso é muito importante, porque a gente convence as pessoas de que realmente a Bíblia disse isso. É muito mais importante a pessoa se convencer que a Bíblia disse do que o professor disse. O professor ter dito é muito bom, mas a Bíblia ter dito é muito melhor. Então, acostumem-se, sempre a apontar para o texto bíblico e deixar as pessoas muito conscientes de que aquela verdade realmente é uma verdade bíblica, ok? Vamos lá então, vamos para a nossa terceira lição e bora estudá-la neste momento. A nossa terceira lição, ela fala a respeito da deidade do Espírito Santo. O que significa deidade do Espírito Santo? É uma outra maneira de dizer que nós vamos estudar a divindade do Espírito Santo. Na última lição, nós aprendemos a respeito da personalidade do Espírito Santo e nesta lição, nós vamos aprender a respeito da deidade. Uma coisa é diferente da outra. O Espírito Santo poderia ser uma pessoa, mas ele não. Ele poderia ser uma pessoa, mas não necessariamente ele seria Deus. Ele poderia, por exemplo, ser um anjo muito evoluído, não é? Poderia, mas não é. De fato, ele é Deus, como a gente vai aprender. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não apenas uma pessoa, mas uma pessoa da Trindade. E hoje nós vamos mostrar pela Bíblia que ele realmente é Deus, ok? Então esse é o nosso propósito. Qual é então o nosso propósito? Mostrar pela Bíblia que o Espírito Santo é Deus, ok? A nossa estratégia, ela é composta de 3 temas aqui, ou de 3 caminhos. Primeiro, vamos mostrar textos bíblicos nos quais o Espírito Santo é chamado de Deus. Em segundo lugar, vamos mostrar textos bíblicos que mostrem que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. E em terceiro lugar, vamos mostrar textos que mostrem ou que provem que o Espírito Santo faz coisas que somente Deus pode fazer. Se a gente conseguir cumprir essas 3 tarefas, então eu acredito que teremos demonstrado que o Espírito Santo realmente é Deus, ok? Depois, então, de mostrar que ele é Deus, nós vamos terminar com 2 perguntas que são, por assim dizer, conclusões ou inferências daquilo que acabamos de estudar. 2 perguntas. Primeiro, por que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade menos conhecida? Sabemos muito sobre Deus, talvez um pouco menos a respeito de Jesus, e um pouco menos ainda a respeito do Espírito Santo. E por quê? Nós vamos tentar, então, responder a esta pergunta. E por fim, na verdade, a segunda pergunta, ela é a resposta da primeira, não é? Por que Deus revelou a sua unidade primeiro e somente depois a sua triunidade, ok? Essa, na verdade, é a resposta da pergunta de cima, e a resposta vai gerar, então, uma nova pergunta. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade menos conhecida, porque Deus revelou sua unidade primeiro, e somente depois a sua triunidade. E depois vamos tentar entender por que Deus fez isso, ok? Muito bem, vamos começar então com os textos bíblicos nos quais o Espírito Santo é chamado de Deus. A gente vai estudar 2 pares de textos bíblicos, tá certo? Aonde foi Deus que falou, mas que a própria Bíblia atribui essas palavras ao Espírito Santo. A primeira delas é Isaías 6:8 e Atos 28, 25, 26. Em Isaías 6:8, o profeta diz, ouvi a voz do Senhor. E quando a gente sabe, quando a Bíblia, o Velho Testamento principalmente, e o Novo também, usa uma palavra Senhor,
No Novo é um pouco mais complicado, que às vezes Senhor se refere a Jesus, né? Mas no Velho Testamento, inequivocamente ou em quase todas as vezes, é uma referência a Deus. E de fato, em Isaías 6,8, o texto diz que é Deus que está falando. Só que em Atos 28, 25, 26, a Bíblia então diz que aquela frase ou aquela porção que foi um discurso feito por Deus é atribuída ao Espírito Santo. Atos 28, então, vai dizer: bem falou o Espírito Santo. Nós temos, portanto, textos onde foi Deus quem falou, mas, na verdade, as palavras são atribuídas ao Espírito Santo. É uma outra maneira de dizer, portanto, que era o Espírito Santo quem estava falando e de que, na verdade, o Espírito Santo é Deus. O segundo par de textos é Jeremias 31 e Hebreus capítulo 10. Em Jeremias 31, 33 a 34, o profeta usa a mesma expressão, diz o Senhor. E agora em Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 16, o escritor aos Hebreus diz: e disto nos dá testemunho o Espírito Santo, dizendo então as mesmas palavras de Jeremias. O que, portanto, concluímos é que aquilo que foi dito pelo Senhor, na verdade foi dito pelo Espírito Santo. Ok? Esses dois pares de textos, então, nos mostram que as palavras de Deus são atribuídas ao Espírito Santo para mostrar que, na verdade, o Espírito Santo é Deus. E agora vamos ver, então, no Novo Testamento, dois textos que mostram claramente que o Senhor é Deus. O primeiro é 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que diz: como pelo Senhor o Espírito. Então, ali vejam que o Senhor é o Espírito, para dizer que o Espírito e o Senhor são a mesma pessoa, e que, portanto, o Espírito Santo é Deus. E Atos capítulo 5, versos 3 e 4, aonde Pedro fala: para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentistes a homens, mas a Deus. Na primeira parte do versículo, ele vai dizer que Ananias e Safira tinham mentido ao Espírito Santo. E depois, na segunda parte, ele vai dizer que eles não mentiram a homens, mas mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Ele diz: não, vocês mentiram para Deus, para mostrar que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. São textos que provam, então, que o Espírito Santo é Deus, e com isso a gente encerra o primeiro conjunto de provas. O segundo conjunto de provas apresenta textos que atribuem ao Espírito Santo os mesmos atributos de Deus. Então nós temos alguns: Gênesis capítulo 1, versículo 2, aonde o Espírito Santo é o Criador. Hebreus capítulo 9, versículo 14, aonde o Espírito Santo possui o atributo da eternidade. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 11, aonde o Espírito Santo tem o atributo da onisciência. E Salmo 139, de 7 a 10, aonde o Espírito Santo tem o atributo da onipresença. Eu creio que esses 4 são suficientes, né? Poderíamos até citar outros, mas já é suficiente para a gente concluir que, se o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus, isso só pode significar que o Espírito Santo é Deus. E com isso a gente encerra o segundo conjunto de provas de que o Espírito Santo é Deus. O terceiro conjunto de provas, ele apresenta textos nos quais o Espírito Santo faz coisas que somente Deus pode fazer. Vamos ver algumas delas? Primeiramente, a criação do homem. Jó capítulo 33, versículo 4, atribui a criação do homem a Deus. Nem é uma questão de ficar discutindo se foi Deus ou o Espírito quem criou o homem, mas se o Espírito ele é chamado de criador do homem, então ele fez uma coisa que somente Deus pode fazer, porque somente Deus pode criar o homem. Portanto, o Espírito Santo é Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele cria o universo. Salmo 104, versículo 30. Se o Espírito ele cria o universo, ele faz uma coisa que somente Deus pode fazer. E se eu posso atribuir isso ao Espírito Santo, significa que ele é Deus. O terceiro versículo é Romanos capítulo 9, versículo 8, versículo 11, que fala da ressurreição de Jesus. Ninguém poderia ressuscitar Jesus a não ser Deus. Os anjos não têm essa capacidade, principalmente porque se trata de Jesus, né? Se só Deus pode ressuscitar a Jesus, então o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele é Deus. A quarta delas é a justificação do crente, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Só Deus pode justificar o crente e, portanto, se o Espírito Santo faz isso, ele é Deus.
A quinta delas, o ensino de como o crente deve proceder. O Espírito Santo, ele é o ensinador que nos mostra como proclamar a palavra de Deus. É algo que somente Deus pode fazer e, portanto, o Espírito Santo é Deus porque ele faz isso. E, por fim, a distribuição dos dons espirituais. O Espírito Santo distribui dons aos homens e, fazendo isso, ele faz uma coisa que somente Deus pode fazer. E com isso nós encerramos o terceiro conjunto de provas de que o Espírito Santo é Deus. Eu creio que todo mundo já está bem convencido de que o Espírito Santo é Deus e de que, portanto, ele não apenas é uma pessoa, mas é uma pessoa divina, o que o coloca, portanto, como a terceira pessoa da Trindade, que é, então, o Espírito Santo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em pé de igualdade, ok? Tendo provado que o Espírito Santo é Deus, vamos então agora para o encerramento. Nós temos duas perguntas para encerrar o nosso estudo. A primeira delas, por que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade menos conhecida? A resposta, a gente vai aprender na lição, porque a revelação de Deus ela é progressiva e gradativa. Então Deus ele foi revelando aos poucos. E ele revelou então a sua pessoa aos poucos. Primeiro a sua unidade e depois a sua triunidade. Primeiro ele mostrou que ele é um e depois que ele é três. E aí isso vai gerar uma segunda pergunta. Por que Deus fez isso? Por que ele revelou primeiro sua unidade e não sua triunidade? A resposta que a lição apresenta é de que Deus revelou primeiro a sua unidade porque o homem tinha na época do Antigo Testamento, e ainda tem, ainda hoje, é uma tendência do pecado, inclusive, né? A tendência para a idolatria. Ora, se o homem tem a tendência para a idolatria e Deus fala que ele é trino, ou que eles são três pessoas, o que o homem vai pensar? Então vai pensar que são três deuses, e é isso que Deus não quer que o homem pense. Ele quer que o homem saiba que ele é uno. E por isso ele começou revelando a sua unidade, e só depois é que ele revelou então a sua triunidade. Quando a unidade ficou bem assentada nas mentes dos homens, então ele revelou a sua triunidade, para mostrar então que a Trindade trabalha como uma triunidade, ou seja, os três agem, pensam e vivem como um só, tá certo? Nós já falamos a respeito desse tema da Trindade, mas e nós já estudamos inclusive essa explicação, não é? Portanto, foi por isso que ele revelou primeiro sua unidade e só então a sua triunidade, ok? E eu queria então, antes de encerrar essa lição, apresentar uma outra coisa. Eu não falei isso na lição, eu não falei, não foi nem porque eu tinha um receio, né, de que isso poderia ser mal compreendido. Eu acho que eu não pensei nisso na hora, mas eu queria apresentar isso. Se você achar que pode ser interessante e tiver confiança para falar, você pode apresentar uma coisa do que eu acho de por que o Espírito Santo ele é a pessoa da Trindade um pouco menos conhecida. É porque o Espírito Santo ele não pode ser conhecido apenas na Bíblia. Diferente de Deus e de Jesus, que nós podemos estudar, o Espírito Santo nós também podemos estudar sobre ele, estamos fazendo isso inclusive na EBD, mas o Espírito Santo, por ser o Deus que ainda está conosco, ele precisa ser conhecido pela experiência. Acontece com o Espírito Santo o que aconteceu com os personagens bíblicos. Deus estava ali presente, revelando a si mesmo. Só que devemos lembrar que Deus é o Criador, está no céu, assentado, dominando todas as coisas. E que Jesus, embora tenha estado conosco há algum tempo, e tenha estado conosco nesse tempo da história da salvação, o fato é que ele está assentado à direita de Deus e não está mais conosco. Quem está conosco hoje é o Espírito Santo. E, portanto, o Espírito Santo ele precisa ser conhecido também na experiência, além de ser conhecido pelo texto bíblico. Na minha opinião, esse foi o mérito do pentecostalismo, de trazer de volta a questão da experiência, né? De que a gente precisa conhecer Deus também pela experiência e não somente pela verdade bíblica revelada. Por quê? Se você conhece Deus apenas na verdade bíblica, apenas na letra, e você tem um assentimento apenas intelectual a respeito dessa verdade, dizendo que aquilo realmente é verdade e que você acredita nisso, isso não é suficiente para a sua salvação. Para que a salvação ocorra na vida de uma pessoa, a palavra que é viva, e ela realmente é viva, ela precisa penetrar no coração e fazer uma transformação, uma conversão. Ela tem que ter um reflexo
na própria vida da pessoa, fazendo uma transformação real na vida dessa pessoa. Portanto, ela tem que ser viva na própria experiência da pessoa. Tiago disse que os demônios também acreditam na palavra de Deus e nem por isso eles são salvos. Eles creem e estremecem, como disse Tiago, né? Então, a palavra de Deus ela tem que ter uma referência, ela tem que ter uma contrapartida em nosso coração, na transformação do coração, no conhecimento de Deus no dia a dia. E quem faz essa obra? O Espírito Santo. Então isso nos leva a quê? De que o Espírito Santo, ele é a pessoa menos falada na Bíblia, ou digamos, é o que a gente menos conhece pela Bíblia, para que ele possa ser conhecido na experiência. Qual foi o erro do pentecostalismo? Não foi dizer que a experiência é importante e de que realmente a experiência com Deus ela é salvadora. Não. O erro do pentecostalismo foi ter colocado a experiência acima da própria revelação. A revelação ela é o fundamento da nossa vida. Ela é o fundamento da experiência, porque a experiência cada um tem a sua. Né? A experiência ela tem uma gama de possibilidades. A experiência ela tem uma dimensão, né, muito grande de possibilidades e a gente pode se perder e pode de fato partir por caminhos que não são os caminhos verdadeiros, os caminhos de Deus. Então a revelação ela é o fundamento da nossa experiência. Mas a revelação sozinha ela não pode salvar uma pessoa. Ela precisa que a pessoa aceite e aceitando que isso promova então mudanças, promova experiências, promova relacionamentos, né? Experiências emocionais, experiências intelectuais, experiências no dia a dia, no caminhar, nas próprias coisas que acontecem em nossa vida, algo muda. E sem essa mudança, que é uma mudança pessoal, interior, uma nova vida, como disse Jesus, a gente pode até dizer que essa experiência é uma experiência de morte e ressurreição na própria vida da pessoa. Sem essa experiência não pode acontecer uma verdadeira conversão. Então por que o Espírito seria a pessoa menos conhecida? Ele seria a pessoa menos conhecida porque ele tem esse gap, digamos assim. Ele tem esse espaço que permite, portanto, que ele possa ser conhecido também na experiência. Eu vou na revelação, aprendo o que a Bíblia diz sobre ele e agora então eu vou viver isso na minha própria vida e, portanto, ficou faltando algo, digamos, né? Faltou algo na revelação. O que faltou? Não faltou nada sobre Deus e nada sobre Jesus. Mas o Espírito Santo falta algo. O que falta algo? Falta ele entrar na minha vida e fazer na minha vida a transformação que ele tem para fazer. De fato, quem não vive essa transformação e não vive essa experiência, não pode conhecer plenamente o Espírito Santo. Ele sempre vai faltar algo no seu conhecimento a respeito do Espírito Santo. Isso é possível e isso é verdade, porque o Espírito Santo ainda está conosco. Ele habita neste mundo e está esperando que as pessoas tomem essa decisão e vivam, portanto, essa experiência com ele. Como eu disse, né, esse foi o mérito do pentecostalismo, de trazer de volta, né, a importância da experiência contra um cristianismo meramente intelectual, trouxe, portanto, de volta essa necessidade da experiência, mas o pentecostalismo falhou porque ele fechou o olho para a revelação. E nós não podemos fazer isso porque a revelação ainda é a base de nossa fé, ela é o princípio de nossa fé. Como diz, né, no tratado, né, que os batistas usam como sua regra de fé e de prática, a palavra de Deus ela é o fundamento da nossa experiência. Não torna desnecessária a experiência, mas a palavra se mantém como o fundamento. A expressão usada é a nossa regra de fé e de prática. O que significa que nós ainda precisamos da prática. Não existe cristianismo sem a prática, mas a prática precisa estar cimentada, calcada na palavra de Deus, de onde extraímos, portanto, as regras pelas quais vamos viver uma verdadeira experiência com Deus. E aí nunca vamos nos perder nessa experiência, porque a palavra norteia, a palavra guia, a palavra orienta. Então, usando a palavra e aplicando a experiência, aplicando a palavra à nossa experiência, o Espírito Santo, então, ele será
plenamente conhecido por nós. O que tem para ser conhecido dele vai ser conhecido. Eu acho isso muito lindo, né? Porque de fato vamos conhecê-lo pela palavra, mas também vamos conhecê-lo em nossa vida, na oração, no caminhar, numa vida realmente diária, de vivência, de amizade, de relacionamento profundo com o Espírito Santo. Deus nos abençoe, que se você se sentir livre, né, e sentir que você consegue transmitir, você pode então falar isso para os seus alunos, ok? Que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo restante de semana. Vejam esse vídeo, vejam 1, 2, 3 vezes para ficar bem cimentado e apresente como a gente colocou aqui, tá joia? Deus abençoe e que você tenha então uma ótima aula no domingo, amém?